Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre tabela periódica e classificação periódica dos elementos. Bom, vamos começar então. Bom, pensando na tabela periódica atual, como que ela foi organizada? Ela começou a ser organizada por Dmitri Mendeleev, passou pelas mãos de Moseley e alguns outros. Hoje em dia, como que ela é montada, como que ela funciona? A tabela periódica, ela foi montada em ordem crescente de número atômico ou número de prótons. Isso pensando nas linhas. Então, por exemplo, daqui na primeira linha a gente vai do 1 para o 2, na segunda linha do 2, 3 para o 5 aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na terceira linha, 11, 12, pula um pouquinho aqui, vai até o 13. Já na quarta linha, já fica um pouco mais regular, né? Fica aqui 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e assim por diante, certo? Bom, aqui essas setas então mostram o crescimento do número atômico ao longo das linhas, da esquerda para a direita, na tabela periódica. Na tabela periódica, o que a gente tem? A gente tem 7 linhas, que também chamamos de períodos. A gente tem 18 colunas, que a gente chama de famílias. Aí alguém de vocês pode até olhar para a tabela periódica e perguntar assim: mas, professor, não são 9 linhas? Porque eu estou vendo 9 aqui, né? E essas duas linhas aqui embaixo, não contam como linhas adicionais? Então, o que acontece? Essas duas linhas aqui, ó, na verdade, elas estão inseridas dentro da tabela periódica. Dessa forma aqui, o que deixaria a tabela desse jeitão aqui, né? A tabela ficaria expandida. Ó, antes de mais nada, só gravem que o lutécio e o laurêncio estão aqui nesse grupo 3. Isso vai ser importante mais tarde. Tudo bem? O lutécio e o laurêncio estão aqui neste grupo 3. Bom, quer dizer, embaixo do escândio e do ítrio, tá? Mas vamos lá. Então, tabela periódica atual. Os elementos das mesmas linhas têm o mesmo número de camadas eletrônicas, né? Então, elementos da mesma linha possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, por exemplo, o lítio tem 2 camadas, assim como o berílio, assim como o boro, assim como o carbono, assim como o nitrogênio. Todos os elementos da quarta linha têm 4 camadas eletrônicas. Todos os elementos da quinta linha, essa daqui, tem 5 camadas eletrônicas. Tudo bem? Então, elementos da mesma linha têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Elementos na mesma coluna têm o mesmo número de elétrons na última camada. Então, elementos da família 1 têm 1 elétron na última camada. Elementos da família 2 têm 2 elétrons na última camada. Elementos da família 13 têm 3 elétrons na última camada. Elementos da família 14 têm 4 elétrons na última camada e assim por diante. Eu pulei estes elementos aqui porque esses elementos são chamados de elementos de transição e não são tão regulares quanto os outros elementos chamados de representativos, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Bom, esses elementos das mesmas colunas possuem as mesmas propriedades para reagir, né? Nesse caso, o que a gente vai chamar de mesma propriedade é o número de elétrons na última camada, que é igual. Bom, então aqui na família 1, como eu já falei, que tem 1 elétron na última camada, a gente pode representar de forma genérica NS1, né? Esse N seria a camada de valência do átomo que a gente está estudando. Por exemplo, se for o hidrogênio, esse N é 1, porque ele está na primeira linha. Se a gente estiver falando do lítio, que está na segunda linha, então N vale 2. A camada de valência é 2. Para o sódio, a camada de valência é 3. Então aqui, 3S1. Para o frâncio, que está na camada 7, ele tem camada de valência 7S1. Tudo bem? Então, NS1 é uma forma genérica de mostrar que todos esses elementos têm 1 elétron na última camada. Muito bem. No caso da família 2, é exatamente a mesma coisa. Todos os elementos têm 2 elétrons na última camada, que a gente pode representar desta forma aqui.
Ns2. Então, o berílio tem 2 elétrons na última camada, ele está na segunda linha, que a gente pode demonstrar então aqui como Ns2 para a camada de valência. No caso do rádio, que é esse elemento aqui, que está na sétima linha, a gente pode demonstrar como 7s2 como sendo a camada de valência para esse elemento. Bom, aqui, para esses outros elementos, vai funcionar exatamente da mesma forma. Família 13, que é esta daqui, a gente vai dizer que a forma genérica deles, né, todos esses elementos têm 3 elétrons na última camada, que a gente vai representar assim, Ns2, Np1. Então, para o boro, a camada de valência dele é 3s2, aliás, 2, né, que está na segunda linha, 2s2, 2p1. O alumínio, que está na terceira linha, 3s2, 3p1. O niônio, né, um elemento nomeado em homenagem ao Japão, está na linha 7, então 7s2, 7p1. Os elementos da família 14, que são esses daqui, né, a família do comi siri gelado sem nenhum problema, falou, não é? Eles têm todos esses elementos 4 elétrons na última camada, que a gente pode representar de forma genérica Ns2, Np2. Né? Então, carbono está na segunda linha, a camada de valência dele é E2s2, 2p2. O silício, que está na terceira linha, 3s2, 3p2 e assim por diante. No caso da família 15, que são esses elementos aqui, eles têm 5 elétrons na última camada. Pensa assim, ó, é só ignorar esse 1 aqui, né? A família 15 tem 5 elétrons na última camada. A família 14 tem 4 elétrons na última camada. 5 elétrons na última camada, a gente pode representar deste jeitinho aqui. Ns2, Np3, S2, P3, 2 mais 3, 5 elétrons. No caso da família 16, que são os calcogênios, a gente já vai falar desses elementos mais tarde, eles têm 6 elétrons na última camada. Ns2, Np4, S2, P4, 2 com 4, 6. No caso da família 17, que tem 7 elétrons na última camada, a gente pode representar como Ns2, Np5. E no caso dos gases nobres, que são estes aqui, né, a família do hélio, negão, arrotou, croquete, cheirou, ruim, ogro, né, a gente tem elementos com 8 elétrons de valência, né, todos estes elementos possuem 8 elétrons na última camada, que a gente pode representar desse jeito aqui, Ns2, Np6. Disse que estes elementos, por terem 8 elétrons na última camada, são elementos estáveis. Por isso são chamados de gases nobres, porque teoricamente não reagem com ninguém. Bom, vamos dar uma olhada então aqui na numeração das famílias. Aqui a gente tem a notação antiga, que vai de 1A até 8A, para os elementos representativos. E para esses elementos de transição, que são estes do meio aqui, ó, estes do meião, né, esses elementos seriam elementos da família B. Então vai de 3B até 2B, né? 3B, 4B, 5B. Aí tem essas 3 famílias que eram chamadas de 8B. E aí para voltar para 1B, 2B. Era uma verdadeira bagunça, né? É importante que vocês vejam que isso existe porque pode aparecer esse tipo de representação ainda em algumas questões de vestibular. É bem menos comum, mas se vocês estiverem estudando e verem lá, família 3A, na verdade é a família 13, né? Família 8A é a família 18, tudo bem? Não é esta família aqui, 8, na nossa representação atual. Família 8A é a família 18. Então, vamos para a nossa notação mais atual, que numera, né, cada coluna de acordo com a ordem crescente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até chegar ao 18. Tudo bem? Bom, aqui na tabela atual a gente tem essas duas partezinhas aqui, né? Como eu falei para vocês, que são essas duas linhas inseridas aqui dentro da tabela, não é? Que são as famílias dos lantanídeos, né? Família essa que leva o nome do primeiro elemento, que é o lantânio, que vem do grego lantanen, que significa algo que está escondido, né? Que ele estava presente em óxidos metálicos de sério, que é este elemento aqui, não é? Não é aquele seu amiguinho carrancudo, né? Sério é o elemento químico com símbolo Ce. E aqui abaixo a gente tem a família dos actinídeos, que também levam o nome
do primeiro elemento, que é o actínio, que vem do grego actinos, que significa raio. Bom, então aqui família dos lantanídeos, família dos actinídeos, que estão inseridas aqui na tabela periódica. Pode ser que vocês acabem se deparando com um termo chamado de terras raras em algumas das questões. O que é terra rara? Terras raras se referem a estes elementos aqui, ó. Estes elementos aqui. O escândio, o ítrio e a família dos lantanídeos, né? No caso, os actinídeos não entram aqui. Então, terras raras é escândio, ítrio e os lantanídeos. Muito bem. Por que terras raras, né? Bom, primeiro, o que é terra? Terra são óxidos de silício. Acho que dá para colocar de maneira genérica assim, né? Alguns tipos de óxidos são chamados de terras, né? Terras, na verdade, são óxidos de silício, para ser mais específico, né? Areia. Bom, e por que raras? Por que raras? Porque eles estavam presentes em baixas quantidades na Escandinávia, onde eles foram descobertos, né? Só que é estranho, porque... Vamos dar uma olhada, ó. No caso do sério, que eu até comentei agora há pouco, né? Olha o sério aqui. Ele está presente em 40 partes por milhão, né? É uma concentração bem baixa, né? Partes por milhão. A gente usa para quando a gente tem concentrações do nível de 0,0004 alguma coisa, não é? Concentrações bem baixas, né? ppm. Aqui o túlio e o lutécio, que estão aqui, ó, o túlio e o lutécio, que estão ainda menos presentes na crosta terrestre. Só que, mesmo em baixas concentrações, eles são mais abundantes do que a prata, por exemplo, né? A prata é bem menos abundante do que o sério. Então, na verdade, quando a gente fala em terras raras, eles não são nem terras e nem raras. Enfim, curiosidades à parte, vamos seguir. A gente pode dizer que os elementos são ou representativos ou de transição. Estes que eu marquei em vermelho são os elementos representativos. São aqueles que têm o elétron mais energético na última camada, né? Então o elétron mais energético está na camada de valência, na camada mais externa. Esses que eu coloquei em azul clarinho são elementos de transição interna, né? Esses daqui, ó, os lantanídeos e os actinídeos. São elementos de transição interna. Eles possuem subnível F incompleto. Já esse de azul claro... antes de falar dos elementos de transição interna, tem aqui como exemplo o európio, né? O európio está aqui, que termina a sua... Como é que fala, meu Deus? Que ele termina a distribuição dele, né? A distribuição de Pauling, em 4F7, né? Nível F incompleto, subnível F incompleto. Tudo bem? O que faz dele ser um elemento de transição interna. O que é um elemento de transição externa? Que são esses em azul mais escurinho aqui. São subníveis que possuem nível D incompleto. Como exemplo, a gente tem o ferro. Olha o ferro aqui. O ferro que tem aqui, ó, subnível D incompleto. O que faz dele um metal de transição externa. Então, se vocês virem esses termos aqui, transição interna, transição externa, nada mais é do que transição interna, elementos com subnível F incompleto, transição externa, elementos com subnível D incompleto. Né? Nesse caso aqui, são subníveis de maior energia. Muito bem. A gente pode classificar os elementos de outras maneiras na tabela periódica. Por exemplo, assim, como metais e ametais. Metais são esses em vermelho, são muito mais abundantes na tabela periódica, e os ametais estão em amarelinho. Bom, os metais e os ametais possuem algumas propriedades distintas, né? Os metais geralmente são sólidos à temperatura ambiente, e os ametais são gasosos à temperatura ambiente. Claro, há exceções. Por exemplo, o mercúrio ele é líquido à temperatura ambiente. O bromo também, ele é líquido à temperatura ambiente, a despeito dos demais ametais, que são gasosos. E a gente estava falando até agora há pouco, em ferro, né? Essas cores aqui não me são familiares, não lembram alguma coisa? Bom, eu não sei. Vamos pensar. Mas vamos para os próximos. Vamos falar agora de grupos S, P, D e F. Aqui. A gente pode classificar os elementos de acordo com o último subnível que a gente preenche. Então, esses que eu coloquei aqui em vermelho, a gente chamado de grupo S. Grupo S. Porque a distribuição eletrônica deles
termina em subnível S. Aqui a gente tem em laranjinha os grupos chamados de P, né? O grupo chamado P, que tem elementos que possuem a sua distribuição terminando em P. Em amarelinho, a gente tem os grupos D, como vocês já devem imaginar, são elementos que terminam com subnível D na sua distribuição de Pauli. E aqui F, esses em vermelhinho, que possuem a sua distribuição terminadas em F. Aqui, ó, se vocês repararem, ó, eu pintei esses dois de amarelinho. Lembra que eu falei agora há pouco? Lembrem que esses dois elementos estão embaixo do escândio e do ítrio, né? Isso vai ser importante aqui, ó. Esses dois terminam, a distribuição deles termina em D, não em F. Isso pode ser um pouco confuso para vocês, mas faz sentido, ok? Bom, então aqui, grupo F de Facebook, né, que vocês devem evitar um pouco nesse momento, porque vocês têm que decorar isso daqui, né? Vocês têm que entender como encontrar esses grupos aqui, porque isso pode ajudar vocês em alguma questão. Bom, fazer essa classificação de elementos pensando em grupos S, P, D ou F pode ser interessante por causa disso aqui. Por exemplo, todos estes elementos aqui terminam sua distribuição em S1. Todos estes elementos aqui terminam sua distribuição em S2. Todos estes elementos aqui terminam sua distribuição em P1 e assim por diante. Esse aqui não termina em P, né? Ele está marcado em vermelhinho, ele termina em S2, tá? É a única exceção para esse grupinho aqui, para essa filinha, mas os demais terminam a sua distribuição em P6. Todos esses aqui terminam em D10. Todos estes aqui terminam em D1, como que acontece aqui com o lutécio e o laurêncio, que eu pedi para vocês lembrarem deles. Né? Lembra lá na forma expandida da tabela periódica que eles ficavam bem abaixo do escândio e do ítrio? É por isso que aqui eles estão marcados em amarelinho, porque a distribuição deles termina em D1, assim como o escândio e o ítrio. Certo? Sim ou não? Bom, vamos dar mais uma olhada. Dá para classificar de mais alguma forma os elementos da tabela periódica? Dá. A gente pode pensar nos nomes das famílias. Esses em cinza que eu deixei aqui são os metais de transição, não é? Aqui os metais de transição externa, os metais de transição interna, né? Aqui os lantanídeos, aqui embaixo os actinídeos, não é? Eles não são muito importantes para a gente não vai trabalhar tanto assim com eles. Claro, alguns metais vão aparecer mais, como o crômio, o ferro, o cobalto, níquel, prata, ouro, cobre, zinco, tudo bem? Só que a gente acaba trabalhando mais com elementos representativos, que são os elementos que agora estão aí em branco. Para não ficar tão triste, vamos fazer o seguinte, vamos brincar de colorir as famílias desses elementos representativos? Então, vamos lá. Aqui, em vermelho, a gente tem a família dos metais alcalinos, né? Esse vermelho bordeaux, né? Aqui, na família 2, a gente tem os metais alcalino-terrosos, né? Esse vermelho carmim, esse vermelho forte, vermelho sangue. Metais alcalino-terrosos. Para a família 13 até a 15, a gente tem famílias que levam o nome do primeiro elemento que aparece. Por exemplo, a família 13 é a família do boro. A família 14 é a família do carbono. Família 14, família do carbono. A família 15 é a família do nitrogênio. É assim que a gente pode falar destas famílias aqui. Elas não têm um nome específico, né? Elas não têm um nome tão apropriado, tão específico, como eu acabei de falar. Na família 16, a gente tem a família dos calcogênios. Calcogênio que vem de formador de óxido, né? Você pensou primeiro no oxigênio, né? A família dos 7 porquinhos leves, né? Os 7 porquinhos leves, né? Aqui os calcogênios. A família 17, que são os halogênios, são os formadores de sais. E aqui na família 18, são os gases nobres. Bom, tá todo mundo pintadinho, né? Aqui gases nobres, roxinho, né? Nobreza, né? Eles não costumam reagir com ninguém. Família dos gases nobres. Todo mundo pintadinho, é? Sim ou não? Mas professor, e o hidrogênio? Você não esqueceu do hidrogênio, não? Pois é, rapaziada. É o seguinte, ó. O hidrogênio, ele tem um elétron na última camada.
É por isso que aqui ele está junto com os elementos da família 1. Só que ele não é um metal, ele é um ametal. Bom, ele ganha um elétron para ficar estável, assim como os halogênios. Todos os halogênios aqui, que estão na família 17, eles ganham um elétron para ficar com configuração de gás nobre. Então, esses caras ganham um elétron para ficar estáveis, esses caras ganham, aliás, esse cara ganha um elétron para ficar estável. Só que todo mundo aqui tem 7 elétrons. O hidrogênio só tem um, então não dá para colocar o hidrogênio aqui. Bom, então o hidrogênio não é metal alcalino, porque, bom, ele está na família 1, mas não é metal alcalino. Ele é gás, ganha um elétron, mas não está na família 17. Então, na verdade, qual que seria o lugar do hidrogênio? Tem muita tabela que coloca o hidrogênio assim, ó, destacado da tabela periódica, sozinho, isolado, sem teto. Porque, na verdade, a gente pode pensar que o hidrogênio é como o Batman. Ele não tem família. Não cadem. Pois é. Bom, enfim. Propriedades periódicas podemos definir desta maneira. Propriedades que variam de forma previsível na família e ou no período. Né? Na verdade, isso vai acontecer na família e no período. A analogia que a gente pode fazer aqui são os anos bissextos. O que é um ano bissexto? É um ano que tem 366 dias. E ele costuma ocorrer a cada 4 anos. Né? Então, a cada 4 anos, a gente sabe que vamos ter anos bissextos. Isso possui uma periodicidade. Então, dá para fazer uma analogia dizendo que isso é uma propriedade periódica. Não é? Na tabela periódica, a gente também observa coisas assim. Propriedades ou tendências periódicas são essas daqui. As principais propriedades ou tendências periódicas são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, volume atômico, densidade e ponto de fusão e ebulição. Bom, são muitas propriedades. Nesse vídeo vamos dar ênfase a estas 4 aqui, que julgo ser as principais, visto que são as que mais caem em concursos ou em vestibulares. Começando pelo raio atômico, temos aqui. A definição de raio atômico é a metade da distância entre 2 núcleos. Como não se dá para ter certeza de onde termina um átomo, onde termina a eletrosfera, a gente faz assim então. Determinamos a distância entre 2 núcleos e a metade dessa distância é o que chamamos de raio. Né? Então esse 2R aqui, que na verdade seria o diâmetro, corresponde então a 2R, logo o raio é a metade deste diâmetro, né? 2R seria o diâmetro, então o raio é o diâmetro dividido por 2, né? Olha o raio aqui. Tudo bem. Como é que essa propriedade varia na família? Por exemplo, esta aqui. Né? Como é que essa propriedade varia nas colunas? Quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. A gente sabe que conforme a gente desce na tabela periódica, aumenta o número de camadas, aumenta o número atômico, aumenta o número de camadas. Por exemplo, vamos pegar esses 3 elementos aqui, que fazem parte da família 1. Lítio, sódio e potássio. Né? Estão aqui. Eles têm número diferentes de camadas eletrônicas. O lítio tem 2 camadas, por isso tem esse raio que eu chamei de 1. O sódio tem 3 camadas, tem um raio que eu chamei aqui de 2. E o potássio tem 4 camadas com o raio que eu chamei aqui de 3. Se formos comparar estes raios, vamos ver com facilidade que o raio 3 é o maior dentre eles. Tudo bem? Então, quanto maior o número de camadas, maior será o raio atômico. Essa propriedade, pelo menos pensando em termos de família, é previsível, certo? E acho que é quase intuitivo. Mas, bom, então está aqui, né, o crescimento do raio atômico. Agora, como será que isso varia no período ou na linha, não é? Vejamos. No período, como é que varia essa propriedade? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que assim, conforme a gente caminha à direita na tabela periódica, vai aumentando o número atômico, certo? Já que a tabela periódica foi organizada em ordem crescente de número atômico. E quanto maior o número atômico, menor o raio. Aqui a gente tem
dois elementos, o lítio, que está aqui na família 1, e o berílio, que está na família 2. Lítio tem 3 prótons, berílio tem 4. Temos aqui também o boro, que tem 5 prótons. E tem aqui eu coloquei 4 elétrons, mas na verdade ele tem 5, né? 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons aqui, só faltou um elétronzinho. E aqui está o respectivo raio atômico dele. Estes elétrons são mais atraídos pelo núcleo quanto mais prótons houverem no núcleo. Porque como eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas, né? Todos eles têm 2 camadas eletrônicas. Quanto maior o número de prótons presentes aqui no núcleo, mais estes elétrons serão atraídos, tudo bem? Então, por isso que quanto maior o número atômico, menor o raio. Quanto maior o número atômico, maior o número de prótons presentes nestes núcleos. Quanto maior o número de prótons, mais esses prótons vão atrair os elétrons destas camadas eletrônicas. Tudo bem? Então, quanto maior a atração dos elétrons da camada de valência, menor o raio. Tudo bem? Então, no período, a gente tem essa variação aqui, não é? Nesse caso aqui, o R3 é o menorzinho deles, já que tem o maior número atômico, e no período, o crescimento do raio atômico varia da direita para a esquerda, certo? Muito bem. Aqui tem um gráfico que mostra os tamanhos de raios atômicos, né, os elementos, então eles estão em ordem crescente de número atômico aqui, tudo bem? Então o lítio, que tem número atômico 3, o berílio, que tem número atômico 4, e assim por diante. Então eles estão em ordem crescente de número atômico. E aqui no eixo Y, o raio é em angstroms, né? Angstroms equivale a 10 a menos 10 metro. Então, olha só como esses raios variam no período, né? Porque olha só, aqui temos o período 1, que só tem 2 elementos, aqui o período 2 e aqui o período 3, não é? Conforme a gente caminha no período, o raio diminui, né? Conforme a gente vai à direita no período, o raio diminui. Conforme cresce o número atômico, o raio diminui, certo? Agora, como é que a gente observaria aqueles elementos que estão na mesma família? Estes elementos aqui, ó, hidrogênio, lítio, sódio e potássio, são membros da família 1, né? Então o potássio é o que está mais abaixo na família, o hidrogênio é o que está mais acima. Então, hidrogênio, dentre esses 4 que eu marquei de azulzinho, é o que tem o menor raio. Tudo bem? Bom, vamos seguir então. Pensando em raio iônico, né? Porque até agora a gente falou de raios de elementos neutros. Pensando em raio iônico, o cátion sempre vai ter raio menor do que o elemento neutro, né? Então vamos ler aqui. O número de prótons é o mesmo em todos, né? Todos estes elementos aqui, ó, este exemplo, são alumínio. Todos eles têm 13 prótons no núcleo. Só que o número de elétrons diminui. Aqui o alumínio tem 13 elétrons, aqui o alumínio tem 10. Estes 10 elétrons são mais atraídos pelo núcleo do que estes elétrons aqui, que estão em maior abundância. Tudo bem? Então o raio do cátion é sempre menor que o raio do átomo neutro, certo? Pensando em termos de ânions, a gente observa justamente o contrário. Todos estes elementos aqui, né, que no caso eu escolhi o nitrogênio, todos eles possuem 7 prótons no seu núcleo. Só que aqui nós temos 7 elétrons, enquanto aqui nós temos 10 elétrons, né? Dá até para contar 2 na primeira camada, mais 8 aqui na segunda camada, 10 elétrons. Então o número de prótons é o mesmo em todos, mas o número de elétrons aumenta. O raio do ânion é sempre maior que o do átomo neutro, né? Porque estes elétrons aqui são menos atraídos pelo núcleo comparados estes elétrons aqui, né? Aqui tem uma sobra de carga negativa. Dá até para fazer uma analogia com o seguinte. É como se a gente estivesse enchendo um balão, não é? O balão, o ar, né, equivale aos elétrons. Quanto mais elétrons a gente coloca, maior vai ficar este balão, né? Quanto mais ar a gente coloca no balão, maior ele fica. Quanto maior o número de elétrons que colocarmos no átomo, maior será o seu raio, né? Pelo menos pensando aqui no mesmo elemento. Quanto mais nêutrons, quanto mais elétrons colocarmos nesse elemento,
maior vai ser o seu raio, né? A gente está enchendo essa bexiga, tudo bem? Bom, agora, só para terminar essa parte de íons, temos aqui elementos isoeletrônicos. A gente pode seguir a mesma analogia, mas existe uma ideia que fala de carga efetiva, e é o seguinte. Está aqui o aumento do número atômico, não é? O número atômico está aumentando. Esses elementos aqui são isoeletrônicos, eles possuem o mesmo número de elétrons, né? Todos eles possuem 10. Como o flúor aqui tem o maior número atômico, ele vai ter o menor raio, né? Todos eles têm o mesmo número de elétrons. Como ele tem um maior número atômico, esses elétrons são mais atraídos por esse núcleo, o raio dele será o menor. Todos eles têm 10 elétrons, o número de elétrons é o mesmo em todos, mas um número maior de prótons aumenta a atração dos elétrons de valência, né? Os elétrons da última camada. Em uma série de íons isoeletrônicos, quanto maior o número atômico, menor será o raio iônico. Bom, vamos observar então um outro caso, porque até agora a gente comparou esses elementos aqui, que nesse caso pertencem ao mesmo período da tabela periódica, ao período 2. Agora, pode acontecer de comparar em períodos diferentes. Por exemplo, o sódio, né, o sódio mais 1, e o flúor menos 1. O que acontece aqui? Íons isoeletrônicos não pertencentes ao mesmo período e nem à mesma família. Aqui, ó, o flúor pertence ao período 2, família 17. O sódio pertence ao período 3, família 1. Como é que a gente faz, nesse caso, a comparação? Aí aparece um outro conceitinho aqui. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui, nessa estrutura do sódio, temos 2 elétrons internos aqui. Estes elétrons de fora são blindados por estes elétrons internos, não é? Então, aparece aqui um conceito chamado de carga efetiva. Temos 10 elétrons no total. Aparece um conceito aqui chamado de carga nuclear efetiva, que a gente pode até calcular assim. É um número atômico menos o número de elétrons internos. Nesse caso, os elétrons dessa camada 1 aqui. A gente está chamando de elétrons internos os elétrons que estão antes, né, todos os elétrons antes da camada de valência. Né? Aqui na camada de valência nós temos 8 elétrons. Na camada mais interna temos 2. Então, nesse caso, a carga nuclear efetiva seria qual? Seria 11, né? Que é o número de prótons, 11, menos estes 2 elétrons internos aqui, que vai dar uma carga efetiva 9. Já no caso do flúor, temos aqui também 10 elétrons, né? Dá até para contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é? Temos 2 elétrons internos, 9 prótons aqui no núcleo, né? 9 prótons que são os prótons do flúor. Então a carga nuclear efetiva dele ficaria assim: 9, que é o número atômico, menos 2, que é o número de elétrons internos, não é? Que dá uma carga nuclear 7. Carga nuclear efetiva 7. Bom, e daí, né? E daí é o seguinte, essa carga nuclear efetiva nos diz quem atrai mais os elétrons. Nesse caso aqui, ó, a carga nuclear efetiva do sódio é maior. Como a carga nuclear efetiva dele é maior, ele atrai mais estes elétrons de valência. Por isso, este raio é menor. Como essa carga nuclear efetiva é menor, esses elétrons estão um pouco mais soltos comparados os do sódio. Então, este raio aqui é maior. Tudo bem? Então, quanto menor for a carga nuclear efetiva, maior será o raio iônico. Tudo bem? Então, a gente observa, nesse sentido aqui, o aumento da carga nuclear efetiva, e por isso o raio iônico aqui é maior para o flúor, tá? Mas, se a gente for pensar, em termos de número atômico, aqui, este número atômico é maior do que este, eles têm o mesmo número de elétrons, então quem tem o maior número atômico tem o menor raio. Então esse conceito ainda assim continua presente aqui. Tudo bem? Seguir. Bom, energia de ionização. A definição é a seguinte: é a energia mínima que é necessária para arrancar o elétron mais externo de um átomo ou íon em fase gasosa. Como é que isso acontece? Vou colocar uma equação aqui. Então temos aqui o nosso elemento na fase gasosa. Nós vamos aplicar energia a esse elemento
para arrancar um elétron. Ao arrancar esse elétron, deixamos aqui um composto, né, uma substância com carga positiva. Tudo bem? Então, quanto maior o raio, mais afastado estará o elétron mais externo. Elétrons muito afastados são pouco atraídos pelo núcleo. Bom, então quanto mais afastado estiver do núcleo, né, quanto mais afastado um elétron estiver do núcleo, ele não sofre tanta influência do núcleo, então vai ser fácil arrancar esse elétron. A energia necessária para arrancar este elétron será baixa. Elétrons mais fáceis de se retirar se estiverem longe. Tem até uma equação na física que consegue quantificar essa energia, né, entre o núcleo e o elétron, né? Q1 e Q2 são as cargas pontuais dos corpos que a gente está analisando, por exemplo, um próton e um elétron. R ao quadrado é a distância e K é uma constante, tá? Então, quanto maior a distância, menor vai ser a força entre essas duas cargas pontuais. Mas a gente não vai precisar disso aqui. Isso vai ficar para a física. É só para dar um subterfúgio para explicarmos ou para entendermos o que acontece aqui. Vamos lá. Vamos comparar esses dois elementos aqui, ó. O hidrogênio e o frâncio, né? O elemento de menor raio e o elemento de maior raio da família 1. Tá aqui, o frâncio grandão, né? Aqui eu só representei os elétrons de valência, tá? Não representei os elétrons internos do frâncio, né? Porque senão ia ficar muito poluído aqui. E aqui, o hidrogênio com o seu único elétron. Então, o frâncio tem muitas camadas eletrônicas, né? Tem 7 camadas eletrônicas, o hidrogênio só tem uma, então o frâncio tem um raio bem maior que o do hidrogênio. Bom, este elétron aqui do frâncio, ele é pouco atraído pelo núcleo, né? Já que ele está longe do núcleo. Logo, a gente precisa de uma baixa energia de ionização. Então, tirar este elétron daqui é fácil, já que ele está longe do núcleo. Já no caso do hidrogênio, esse elétron está muito atraído pelo núcleo, né? Já que eles são bem mais próximos. Então, para retirar esse elétron, a gente precisa de uma alta energia de ionização. Então, a gente percebe que, na família, quanto mais para cima estiver um elemento, maior será a energia de ionização para arrancar o último elétron deste elemento. O que varia de forma oposta ao raio, tudo bem? A gente falou que o raio cresce de cima para baixo na família, não é? Então, quanto maior o raio, menor vai ser a energia de ionização. Tudo bem? Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio, né, para raios pequenos, a energia de ionização é grande. Tudo bem? Agora, então lá, energia de ionização é inversa ao raio atômico. Agora, no período, a gente tem a mesma coisa. Está aqui o raio variando no período, né? Ele cresce da direita para a esquerda. Então, a energia de ionização no período também varia da mesma maneira. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Tudo bem? Então, essa propriedade é oposta ao raio. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Tudo bem? Vamos seguir. Aqui a gente tem um gráfico que mostra as energias de ionização dos elementos ao longo dos períodos, né? Então tem aqui período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então olha só, aqui a mesma coisa, a gente está caminhando, né? Aqui à direita do eixo X, a gente está aumentando o número atômico. Então quanto maior o número atômico, aqui maior a energia de ionização. Porque quanto maior o número atômico, menor é a energia de ionização. É claro, tem algumas coisas que não vão muito a favor dessa propriedade, né? Mas é uma tendência, não é? Não é uma via de regra, é uma tendência. Tanto que aqui também, ó, temos um ou outro caso aqui de energias de ionização que são menores, né, conforme o raio atômico está aumentando. Tudo bem? A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui também. Mas é uma tendência, né? O que a gente observa no geral é que a energia de ionização tende a aumentar quando aumenta o número atômico. A energia de ionização tende a aumentar quando diminui o raio. Tudo bem?
Então aqui eu destaquei alguns elementos que são da mesma família. Nesse caso, membros da família 18. Hélio é o elemento de menor raio. Radônio é o elemento de maior raio, isso na família, né? Então, radônio, que tem o maior raio, tem a menor energia de ionização. Hélio, que tem o menor raio, tem a maior energia de ionização. Tudo bem? Vamos seguir. Para ionizações sucessivas, né? Ou seja, por exemplo, tem aqui o alumínio. Aqui eu arranquei um elétron do alumínio. Aqui eu arranquei 2. Aqui eu arranquei 3. Conforme a gente vai tirando, né? Tirando elétrons do alumínio, a gente já viu o raio dele diminui. Aqui está a primeira ionização. E tem aqui até o valor de energia, né? Então tirar esse primeiro elétron requer esta energia. Tirar o segundo elétron já é mais difícil, porque o raio já diminuiu, né? Já um raio maior, um raio menor, a gente precisa aplicar uma energia maior. Para tirar o terceiro elétron, uma energia maior ainda. Se fôssemos retirar mais um elétron daqui, essa energia seria ainda maior. Então, a energia está aumentando, certo? A energia para retirar um elétron aumenta, porque o raio está diminuindo. Como esses elétrons estão mais próximos do núcleo, este núcleo atrai muito mais estes elétrons. Então, a gente precisa aplicar uma força muito maior aqui no alumínio 3+, do que no alumínio, por exemplo, né? Tirar esses elétrons é um pouquinho mais fácil, já que este raio é maior e estes elétrons não sentem tanto assim a influência do núcleo. Bem? Seguir. Tem um outro conceito aqui, que é o de afinidade eletrônica, e a maioria de vocês acaba confundindo. O que é afinidade eletrônica? É a variação da energia devido à captação de elétron de um átomo ou íon isolado em fase gasosa. O que isso significa? Lá na energia de ionização, a gente aplicava a energia num átomo para retirar um elétron. Aqui a gente vai, de certa forma, fazer o oposto. A gente vai introduzir um elétron em um elemento e aí a gente vai observar uma energia liberada aqui, né? Então a gente vai observar uma certa liberação de energia. E quanto maior for essa energia, maior vai ser a afinidade eletrônica daquele elemento. Tudo bem? Bom, quanto maior a energia liberada, maior será a afinidade eletrônica. Alta afinidade eletrônica significa valores muito negativos de energia. Então, para essa energia aqui ser alta, ela vai ter altos valores negativos, o que vai dar um processo exotérmico, né? Processo exotérmico são processos que liberam energia. O oposto disso seria um processo endotérmico, onde há absorção de energia. A afinidade eletrônica é justamente um processo exotérmico. Quando a gente falou de energia de ionização, né, que a energia estava aqui nos reagentes, isso mostra uma absorção de energia, o que seria um processo endotérmico. Bom, mas esse conceito de processo endo e exotérmico fica para uma aula posterior. Tudo bem? Vamos lá. Quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Gases nobres não entram nessa classificação, já que eles não tendem a ganhar elétrons. Então, vamos excluir os gases nobres dessa propriedade. Tudo bem? Bom, comparando esses dois elementos aqui, de novo, o hidrogênio e o frâncio. Olha eles aí. O frâncio com raio grande, o hidrogênio com raio pequeno. Bom, ambos fazem parte da família 1. Só que o frâncio ele tende a perder elétrons, né? Ele é um metal alcalino. O hidrogênio não é metal, na verdade ele não tem família, ele é um ametal. Mas ele, para ganhar estabilidade, ele pretende, né? Ele tenta ganhar elétrons. Então, a afinidade eletrônica dele é muito maior que a do frâncio, né? O raio dele é menor, bem menor que o do frâncio. A afinidade eletrônica dele é maior que a do frâncio, né? A capacidade de atrair elétrons do hidrogênio é maior que a do frâncio. Então aqui, no frâncio, temos um raio grande e temos uma baixa afinidade eletrônica. No hidrogênio, temos um raio pequeno e uma alta afinidade eletrônica. Ou seja, está aqui o crescimento da afinidade eletrônica na família, e também é uma propriedade oposta ao raio, né? O raio que cresce de cima para baixo na família, não é? Como a gente vê aqui
nos exemplos do hidrogênio e do frâncio. Então, a afinidade eletrônica também é inversa ao raio. No período, a gente observa a mesma tendência, não é? Aqui temos átomos com raio pequeno, aqui temos átomos com raio grande. Quanto maior for o raio, menor vai ser a afinidade eletrônica. Então a afinidade eletrônica também cresce da esquerda para a direita, né? Também de forma oposta ao raio. Tudo bem? Vamos seguir. Bom, comparando no período, né? Como eu falei agora há pouco, temos aqui 3 elementos: o lítio, berílio e boro. Tá aqui, lítio, berílio e boro. Ambos com 3, 4 e 5 prótons, respectivamente. Aqui, estes elétrons são mais atraídos por este núcleo do que estes aqui, né? Aqui temos 3 prótons. A quantidade de camadas eletrônicas é a mesma, né? Eles estão no mesmo período. Então, estes elétrons aqui são menos atraídos do que estes elétrons aqui, já que o número de prótons aqui é maior. Então, aumento da atração do elétron de valência faz crescer a afinidade eletrônica. Tudo bem? Que foi o que eu comentei agora há pouco. Seguindo, eletronegatividade. Essa propriedade é muito importante e vamos usar inclusive em conceitos que envolvam química orgânica ou química inorgânica em alguns casos. Então é muito importante entender o que é a eletronegatividade. Pela definição, a gente tem a tendência que um átomo tende a atrair para si os elétrons de uma ligação química covalente. Bom, de novo a gente vai excetuar gases nobres, já que eles não fazem ligação química, eles não perdem ou ganham elétrons, eles não tendem a compartilhar elétrons. O que seria uma ligação química covalente? Né? Essa é uma coisa que vocês ainda vão aprender. A ligação química covalente é o seguinte: temos aqui, por exemplo, o HCl. Hidrogênio compartilha elétrons com o cloro. O hidrogênio quer ganhar elétron, então ele vai promover um compartilhamento de elétrons, né? Então esses dois elétrons pertencem aos dois elementos, certo? Para ganhar estabilidade eletrônica. Ambos querem seguir a regra do octeto. Este compartilhamento de elétrons a gente pode representar por este risco aqui, por este tracinho, o que simboliza uma ligação química covalente. Então aqui, este é o elétron do hidrogênio, este é o elétron do cloro. Nessa ligação química, esses elétrons, no entanto, não são compartilhados da mesma maneira. Tudo bem? Aqui, compartilhamento de elétrons. Os elétrons, nesse caso, tendem a se deslocar mais para o cloro, né? O cloro, que tem um raio menor, tem uma afinidade eletrônica maior que a do hidrogênio, então os elétrons tendem a se deslocar para o cloro ao invés de ficar no hidrogênio. Os elétrons continuam sendo compartilhados, só que eles passam mais tempo no cloro do que no hidrogênio, né? Estes elétrons aqui passam mais tempo no cloro do que no hidrogênio. Então, acaba aparecendo aqui uma carga parcial negativa no cloro e positiva no hidrogênio. Este símbolo aqui é a letra grega delta minúscula, que significa carga parcial. Bom, quanto maior a atração por elétrons, maior a eletronegatividade. Bom, e átomos pequenos vão acabar atraindo mais elétrons, tudo bem? Então, quanto menor for um átomo, maior será a atração dele por elétrons. Bom, então de novo, comparando aqui hidrogênio e frâncio, né, dois extremos da família 1, temos aqui o frâncio e o hidrogênio. O frâncio que é grande, o hidrogênio que é pequeno. O frâncio tem baixa eletronegatividade, ele tem um raio grande, ele não tende a atrair tanto elétrons. O hidrogênio tem um raio pequeno, os elétrons já estão muito mais próximos do núcleo, então ele tende a atrair mais elétrons. Então, maior eletronegatividade para o hidrogênio. Dá para fazer quase um trava-língua, né? Maior eletronegatividade para o hidrogênio. Então, de novo, eletronegatividade é inversa ao raio atômico. O raio que cresce de baixo para cima na família, então a eletronegatividade vai crescer no sentido oposto. Não é? Quando o raio for grande, a eletronegatividade é pequena. Quando o raio for pequeno, como no hidrogênio, a eletronegatividade é grande, certo? Bom, aqui comparando no período, temos aqui de novo lítio, berílio e boro.
Olha aqui os raios deles, ambos com 3, 4 e 5 prótons, não é? Então aqui o boro é menorzinho, já que ele tem o maior número de prótons, o número de camadas é o mesmo, então estes elétrons tendem a ser mais atraídos por este núcleo que tem maior número de prótons. Então, nesse caso, maior eletronegatividade para o boro, já que ele é o menorzinho. Então, a eletronegatividade continua inversa ao raio atômico. Se o raio cresce da direita para a esquerda, então a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Quando um raio é grande, o elemento tem baixa eletronegatividade. Quando o raio é pequeno, ele tem alta eletronegatividade. Tudo bem? Aqui, pensando em um gráfico, né, tá aqui a eletronegatividade de alguns elementos de acordo com os períodos, né, período 2, 3, 4, 5, não é? Então, elementos aqui presentes no mesmo período, quanto maior o número atômico, a eletronegatividade tende a crescer. Claro, um ou outro valor não concorda tanto assim com essa propriedade, mas, como eu falei, é uma tendência, não é? No geral, a eletronegatividade tende a aumentar, e é o que a gente acaba observando na maioria dos períodos. Tudo bem? Dá para destacar aqui também alguns elementos que têm as maiores eletronegatividades. Tudo bem? Esses aqui, inclusive, estão mais acima na tabela periódica. Com esses elementos aqui, ó, então, estes 3 elementos aqui, se vocês observarem, nessa tabela aqui, né, nesse gráfico, esses elementos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, são os que têm a maior eletronegatividade. E a gente consegue elencar nesta fila aqui. Essa série de eletronegatividade a gente vai acabar usando em muitas aulas posteriores. Tudo bem? Que é o chamado von Klebrisky pH. Ou, para ficar um pouco mais fácil de lembrar, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Esta série de eletronegatividade a gente vai acabar usando em muitos exercícios, né? Isso aqui vai ajudar a gente em química inorgânica, em química orgânica, então é importante lembrar esta propriedade aqui, tudo bem? Bom, então, resumindo, como variavam as propriedades periódicas que estudamos até aqui? O raio atômico varia de cima para baixo na família, da direita para a esquerda no período. Tudo bem? Como é que variava a energia de ionização? No sentido inverso, de baixo para cima e da esquerda para a direita. E as outras propriedades? E a afinidade eletrônica? Inversa ao raio, de baixo para cima, da esquerda para a direita. E a eletronegatividade? A eletronegatividade também, da mesma maneira, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, olha só, se você entender como varia o raio atômico, essas outras propriedades você também acaba entendendo, porque todas elas são inversas ao raio. Tudo bem? Claro, lembrando que eletronegatividade e afinidade eletrônica não se aplica para gases nobres, visto que eles não tendem a perder ou ganhar elétrons. Tudo bem? Esse é um resuminho do que a gente viu até agora. Tem também algumas propriedades que são chamadas de aperiódicas, em que não há intervalos repetitivos de propriedades. Exemplos, massa atômica. Então a gente não vê um intervalinho de uma propriedade aqui, por exemplo, o valor sobe, cai, sobe de novo, cai, sobe de novo. Não é o que a gente observa aqui. A massa atômica, ela só tende a crescer conforme a gente anda na tabela periódica, não é? Quanto maior o número atômico, maior vai ser a massa atômica. Isso não é exatamente uma propriedade periódica, não é? Pensando em um exercício aqui, 2 ou mais íons, ou então um átomo e um íon, que apresentam o mesmo número de elétrons, denominam-se espécies isoeletrônicas. Comparando-se as espécies isoeletrônicas, flúor menos, sódio mais, magnésio 2 mais e alumínio 3 mais, conclui-se que... Bom, então aparecem as alternativas aí. Antes de olhar as alternativas, vamos reparar uma coisa. Estes elementos aqui estão todos na mesma família, estão todos no mesmo período, ou tem algum que não está na mesma família nem no mesmo período?
Vamos olhar para a tabela periódica. Olha só. Então está aqui a disposição desses elementos na tabela periódica, não é? Então a gente observa que o flúor não está no mesmo período que os outros 3 elementos. Como é que a gente faz então para resolver esse problema? Bom, a gente pode fazer uma analogia pensando apenas no número atômico, não é? Pensando apenas no número atômico. Mas a gente pode pensar, nesse caso, em carga efetiva. Para esses 3 elementos aqui, que a gente tem na mesma linha, né, no mesmo período, quanto maior o número atômico, menor vai ser o raio. Tudo bem? Mas como é que funciona para o fluoreto? Vamos voltar para o exercício. Então tem uma tabela aqui que compara o número atômico, os elétrons internos, né? Todos eles têm 10 elétrons, todos eles têm o mesmo número de elétrons internos, que é o da primeira camada, que são os da primeira camada, e aqui o cálculo de carga nuclear efetiva, né? Então, como é que era feito esse cálculo da carga nuclear efetiva? É o número atômico menos os elétrons internos. Atômico menos os elétrons internos. Então está aqui a carga nuclear efetiva. Destes elementos, quem tem a menor carga nuclear efetiva? Z. F. Flúor menos. Flúor menos tem a menor carga nuclear efetiva. Como ele possui a menor carga nuclear efetiva, ele vai ter o maior raio. Como este núcleo não atua tanto assim nos elétrons mais externos, esse vai ter o maior raio. Os elétrons estão mais soltos, né? Menor carga efetiva, maior raio. Então, com isso, a gente tem como alternativa correta a alternativa C, que fala que a espécie fluoreto apresenta o maior raio iônico. Letra C, de coração. Letra C, de certo. Letra C, de casa. Tudo bem? Bom, vamos ver mais um? Exercício da PUC de Minas. Os elementos que apresentam maiores energias de ionização são da família dos, né? Então, metais alquilinos, gases nobres, halogênios ou metais alcalinos. Olhando para a tabela periódica, então a gente está olhando aqui energia de ionização. Energia de ionização variava de que forma? Quanto mais à direita, maior a energia de ionização, né? O raio varia na ordem de crescimento, né? Da direita para a esquerda, ele cresce da direita para a esquerda, né? Então aqui, por exemplo, neste segundo período, o neônio tem o menor raio e o lítio tem o maior raio. Energia de ionização é inversa ao raio. Então, como o neônio tem o menor raio, ele vai ter a maior energia de ionização, pensando neste período. Então, qual família possui a maior energia de ionização? Aqui a propriedade de energia de ionização. Quem está mais à direita é esta família aqui, que é a família dos gases nobres. Tudo bem? Alternativa B, B de basquete, B de bola, B de beleza? Eu espero que sim. Bom, com isso, terminou a nossa aula. Bons estudos, boa semana e até a próxima aula.